Queridos, boa noite. Estamos aqui dando início a mais um Arena. Queridos, hoje a palavra está sensacional. Primeiro eu gostaria que você que está aí na sua casa, o pessoal das equipes, você já começasse aí a movimentar o chat, coloque aí o nome da sua equipe, coloque aí qual é a sua expectativa para esse Arena, amém? Antes de tudo, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, fechasse os seus olhos, eu quero orar com você. Amém? Senhor Jesus, nós colocamos essa palavra, esse momento diante da sua presença. Pai, que nós possamos ser alimentados, Deus, pelo seu Espírito, por aquilo que vem do teu coração. Deus, que hoje nós possamos sair desse Arena totalmente convictos do nosso propósito e da nossa missão. No nome do Senhor Jesus, você que está aí, digita o seu melhor amém, o seu melhor glória a Deus. Amém? Queridos, hoje, o tema da nossa palavra é Fale das coisas do alto. E eu confesso para vocês que quando eu li esse título, o meu coração ardeu. Porque nós estamos vivendo numa época, num momento da sociedade e também da nossa geração, onde o que se menos fala é das coisas do alto, não é verdade? É muito interessante porque você liga a televisão e as notícias elas não são tão boas. Você liga a televisão e as notícias elas não são tão animadoras. Por quê? Porque se fala de tudo que é terreno. E hoje o Espírito Santo de Deus ele quer ministrar algo novo sobre o nosso coração. E é muito legal porque falar das coisas do alto é falar do que traz vida. E Jesus, enquanto ele ensinava os seus discípulos, ele ensinava a vida para eles. Ele ministrava a vida sobre a vida daqueles discípulos. E é muito interessante, queridos, porque falar do que é do alto liberta a vida das pessoas. Bruna, mas o que são as coisas do alto? O que é esse papo das coisas do alto? Né? Querido, falar daquilo que é do alto é falar daquilo que traz esperança para a vida das pessoas. É falar de Jesus. É trazer paixão para a vida delas, é trazer esperança para a vida delas. E eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você comece a refletir aí na sua casa. O que tem saído de você? Será que a televisão, as mídias sociais, elas estão te alimentando muito mais do que a palavra de Deus? Semana passada nós tivemos uma palavra maravilhosa da Thaís. E o tema da palavra foi, né, Deus não faz nada. Né? E ela falou muito sobre nós aprendermos a nos posicionar, aprendemos a não murmurar diante das dificuldades, diante das situações. E é maravilhoso nós aprendermos isso. Só que o que nós vamos fazer depois que nós aprendemos essas coisas? Você entendeu semana passada que você precisa se posicionar diante das situações. Mas e depois que eu me posiciono? E depois que eu aprendo? O que eu preciso fazer? Eu preciso transbordar. Digita aí no comentário. Eu preciso transbordar. Porque, querido, quem não transborda, retém. E uma hora, você retém tanto que você explode, que você começa aquilo começa a não fazer mais sentido para você. E é muito interessante que quem não fala das coisas do alto, fala das coisas terreno. E aí, diante de uma situação de dificuldade, diante de uma situação de conflito, essa pessoa vai fazer o famoso fogo no parquinho. Não é verdade? Quando você não tem as coisas do alto para ministrar sobre a vida das pessoas, você coloca ainda mais lenha na fogueira. Por quê? Porque o conteúdo que sai de dentro de você não vem dos céus, é terreno. E é muito forte nós falarmos sobre isso, porque a palavra de Deus, ela nos ensina lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Querido, Jesus nos ensinou, vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ou seja, quando eu prego o evangelho, eu estou falando das coisas que vêm do alto. Eu estou ministrando na vida das pessoas aquilo que vem dos céus. E é muito interessante esse tema, né? Fale das coisas que vêm do alto. Porque tudo que é alto, tudo que está no alto, muitas vezes para nós é inacessível.
Muitas vezes para nós é inalcançável. Eu aposto que você aí, você que já tem um tempo de caminhada com Deus, ou você que já tem, que está aí tendo seu primeiro contato com a palavra de Deus, todas as vezes que você alcança novos níveis na presença de Deus, ou no seu ministério, ou na sua vida com Deus, lá no seu devocional, para isso para você antes era inalcançável. Você olhava aquilo que você vive hoje, você pensa assim, nossa, eu nunca pensei que eu pudesse viver isso. Eu nunca pensei que eu pudesse orar com alguém e essa pessoa ser curada. Eu nunca pensei que eu pudesse pregar para alguém e essa pessoa aceitar Jesus. Eu nunca pensei que eu pudesse chegar na minha casa e ter o poder de fazer uma oração por alguém e essa pessoa receber a cura. Eu nunca pensei que eu pudesse sair nas ruas e orar pela vida das pessoas e elas serem tocadas pelo Espírito Santo. Por quê, querido? Porque isso vem do alto. Isso é para aqueles que dizem sim. E Jesus, ele pergunta, ele faz esse direcionamento. Vão e preguem a toda criatura. Ou seja, não tem pessoas preferidas. As pessoas precisam ouvir aquilo que é do alto. E nós temos essa resposta. Nós temos essa palavra. E querido, nossa geração é uma geração que tem se estragado. É uma geração que tem se entregado. É uma geração que tem se gastado, mas infelizmente poucos estão se entregando àquilo que vem do alto. Nós fazemos parte de uma geração que as drogas, os relacionamentos tóxicos, abusivos, o dinheiro, a aparência, ela fala mais alto. Por quê? Porque é acessível, é palpável. É muito forte porque nós vemos muito isso no nosso dia a dia. Quantas pessoas quando nós estávamos no presencial, quantas pessoas você já chamou para vir ao Arena, vir aos cultos, participar da sua célula? E essa pessoa, ela tinha várias desculpas. Ela falava assim, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso cuidar, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar disso. Querido, isso é importantíssimo, trabalhar, cuidar da saúde, investir em relacionamento, isso é importantíssimo. Mas aquilo que vem do alto tem que ser a nossa prioridade. A nossa prioridade precisa ser aquilo que vem do alto. Porque a nossa geração tem se desgastado nesses tipos de coisas. Quantos amigos, quantas pessoas você não conhece que se desgastam por um relacionamento tóxico? Que se doam por pessoas que machucam. Mas por quê? Porque elas ainda não encontraram palavras de vida eterna. Elas ainda não encontraram pessoas que dizem para ela, olha, para de se doar por isso, porque tem algo maravilhoso te esperando, e isso é a presença de Deus, isso é a esperança, é a vida, é Jesus em nós. E querido, todo mundo que se enche daquilo que é eterno, as demais coisas o servem. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando eu me encho daquilo que é do alto, as demais coisas, elas são acrescentadas na minha vida. Então eu não preciso me desgastar por aquilo que é passageiro, eu não preciso me desgastar num relacionamento tóxico, eu não preciso me desgastar por amizades que não me levam a lugar nenhum, eu não preciso me desgastar em aparência, em ser aquilo que eu não sou. Por quê? Porque isso são as demais coisas. Porque eu já encontrei o reino de Deus, eu já encontrei aquilo que traz verdade para mim. E isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso. E essa geração, ela se doa por coisas fúteis. E eu fui pesquisar um dos significados da palavra fútil. E olha que forte. Diz que é algo ou aquilo que não tem importância nem mérito, não tem futuro, é inútil ou superficial. Ou seja, os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que nós amamos, elas estão se doando por coisas que não têm mérito, que não têm futuro, que é inútil ou é superficial. Por quê? Porque às vezes nós estamos retendo para nós aquilo que é do alto. Nós precisamos falar, querido. Falar daquilo que é do alto liberta a vida das pessoas. E o que não vem do alto me consome. O
que não vem do alto consome a vida das pessoas. Isso é tão forte, porque todas as pessoas, e nós já passamos por isso, e às vezes você está me assistindo aí e está passando por isso. Depressão, baixa estima, autocobrança. Tudo isso é efeito de uma busca por aquilo que é passageiro, por aquilo que não vem do alto. Bruna, você está dizendo para mim que se eu me entregar para Jesus, se eu virar crente, eu não vou ter mais esses problemas? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que no momento que esses sentimentos baterem no seu coração, você vai saber buscar aquilo que é do alto. E aí aquilo que é do alto vai te alimentar. Aquilo que é do alto vai te fortalecer. Aquilo que vem do alto vai te trazer força o suficiente para que esses sentimentos não tomem conta do seu coração. E aí você vai ter autoridade para transbordar na vida de outras pessoas. E um homem que transbordou sobre a vida de outras pessoas com total autoridade, que hoje é um exemplo para nós, foi Paulo. Paulo viveu a essência da palavra entrega. Digita aí nos comentários, entrega. Querido, quem entrega a sua vida por aquilo que é do alto, por aquilo que vem dos céus, tem um futuro garantido. Isso é muito forte. Porque Paulo, antes dele ser Paulo, ele era Saulo, um perseguidor de cristãos. Você imagina que esse homem, ele gastava a vida dele para perseguir cristãos. E muitas vezes ele presenciou ou protagonizou a morte de cristãos. Simplesmente porque eles pregavam aquilo que era do alto. Mas um dia esse homem, ele teve um encontro genuíno com Jesus. Jesus se revelou para Paulo. E ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. O cristão, um dos cristãos mais revolucionários que já passou pela terra. O profeta que nos inspira até hoje. O profeta que abriu o caminho para o Evangelho. E é muito interessante, querido, que Paulo, ele era um perseguidor e depois da decisão dele, ele passou a ser perseguido. E às vezes você se vê nessa situação. Às vezes você está nesse lugar. Antes você perseguia. Credo, Bruna? Às vezes sim. Quantas vezes você, antes de você se converter, antes de você aceitar Jesus, você zombava do seu amigo que era crente na escola? Você olhava as pessoas indo para a igreja, você falava, ai, que povo doido. Está desperdiçando a vida deles. E não é errado você falar isso. Sabe por quê? Porque você ainda não conhecia essa verdade. Você ainda não conhecia aquilo que vinha do alto. Então, a sua realidade eram as coisas terrenas. E Paulo não conhecia o verdadeiro amor de Cristo. E aí ele perseguia esses cristãos. Só que um dia ele se encontrou com Jesus, querido. E ele entendeu o verdadeiro sentido da palavra entrega. Porque aí ele começou a se entregar, ele começou a se doar, ele começou a ser aquilo que ele sempre teve que ser na vida dele. Ele começou a viver o destino dele para a vida dele. Querido, Jesus tem um destino para você. E ele vai vir depois da sua entrega. Porque Paulo, ele começou a se entregar. De uma forma tão genuína, querido, que o evangelho começou a se espalhar através da vida dele. E quando eu olho para a vida desse homem, ele não tinha nada demais. Às vezes, você tem até mais dons e talentos que ele. Às vezes, você fala até melhor que ele. Mas a entrega de Paulo foi genuína. Ele entendeu. Depois que ele encontrou Jesus, ele percebeu que ele não era mais o mesmo. Até o nome dele, Jesus mudou. Eu quero te dizer uma coisa. Depois que você se encontra com Jesus, é impossível você permanecer a mesma pessoa.
a entrega, ela é instantânea. Porque aquilo que Ele coloca dentro de você é tão sobrenatural, é tão maravilhoso, é tão forte que você não vê mais sentido para as coisas que são terrenas. E isso é muito forte, querido. É muito forte. Porque eu até anotei aqui, ó. Ninguém que conhece Jesus permanece o mesmo. Porque existe uma grande diferença entre se encontrar com Jesus e conhecer a Jesus. Paulo conheceu Jesus. Sabe por que Paulo conheceu Jesus? Porque a realidade dele foi instantaneamente transformada. Quantas pessoas passaram por Jesus? Quantas pessoas viram Jesus? Quantas pessoas transitaram com Jesus e permaneceram os mesmos? Mas de quantas pessoas você vê a história, a Bíblia falar que tiveram suas vidas transformadas? Eles tiveram as vidas transformadas, sabe por quê? Porque eles realmente, genuinamente conheceram a Jesus. Quem conhece a Jesus não permanece o mesmo. Querida, é muito forte isso. Paulo foi preso, foi apedrejado. E nada disso o impediu de viajar quilômetros e quilômetros para pregar do amor de Deus, para falar do amor de Deus. E ele era um homem muito genuíno na sua fé, porque ele tinha uma entrega total. E hoje Jesus te convida a se entregar totalmente. Sabe por quê, querido? Porque depois que você se entrega totalmente, você descobre algo chamado missão. E não é a minha equipe. Você descobre chamado algo missão. Escreve aí. Quando eu me encontro com Jesus, eu descubro a minha missão. Paulo, ele não recebeu só uma nova identidade de Jesus. Paulo, ele não recebeu só o Espírito de Deus. Paulo não foi só tocado pela presença de Deus. Paulo recebeu uma missão. Jesus se encontrou com ele, ele se entregou totalmente e Jesus deu uma missão para ele. Falou, foi lindo, foi maravilhoso, não foi? Aqui, ó, mudei sua realidade e tal. Então agora você tem uma missão. Vá e pregue. E é muito forte isso, querido. Muito forte. Porque em João 4:34 diz assim, ó. A minha comida, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E esse mesmo sentimento que havia no coração de Cristo alcançou o coração de Paulo. Porque é um homem tão notável na sua sociedade que poderia ter dito não para a proposta, para o propósito, para a entrega. Mas ele entendeu que depois daquela entrega tinha uma missão. Isso é maravilhoso. Isso toca o meu coração porque quantos de nós, queridos, às vezes nós negociamos o nosso chamado, às vezes nós negociamos a nossa missão. Eu acho que todas as vezes que nós negociamos a nossa missão, o nosso chamado, o que é negociar? É quebrar princípio. Porque, querido, você não vai estar 100% bem. Você vai errar com as pessoas. Você vai, às vezes, falar algo que desagrada. Ou você vai, às vezes... Isso é normal, nós estamos em processo de construção. Mas o que não pode ser negociado é o fundamento, é o propósito. E Paulo entendeu que ele tinha um propósito, querido. É muito forte. Jesus não só tocou Paulo, mas ele deu uma missão, ele deu um propósito. E no começo nós falamos sobre as coisas passageiras, nós falamos sobre as coisas naturais. Drogas, bebidas, relacionamentos. Isso tudo, querido, é bom no começo. Se não fosse bom, as pessoas não faziam. Mas isso não traz missão, isso não traz propósito, isso destrói. Isso uma hora perde o sentido. Mas Jesus, todas as vezes que Ele entra no seu coração, todas as vezes que você abre a porta para Ele entrar dentro do seu coração e você se entrega totalmente, depois disso Ele te dá uma missão. Ele te mostra para onde ir. Seja convicto da sua missão, assim como Jesus é.
Se permita ser moldado, assim como Paulo foi. Fale das coisas do alto, porque enquanto você fala das coisas do alto, a sua missão e a sua entrega, elas são aperfeiçoadas dentro de você. E isso é fantástico. Muitas pessoas podem olhar para a missão de ir, de falar do Evangelho, de pregar Cristo para as pessoas e falar, isso é pesado. Para mim não dá. Eu não nasci para isso, eu não falo bem, eu não prego bem. Eu não tenho coragem de abrir a câmera e falar. Sabe quando isso se torna pesado, querido? Porque uma coisa é sua personalidade. Às vezes você vai ter uma personalidade diferente. Às vezes estar no meu lugar aqui para você é um gigante muito grande. E amém, com o tempo você vai vencer isso. Mas quando isso não arde no seu coração, eu não estou falando de estar aqui pregando, é de pregar no seu dia a dia mesmo. É de olhar um amigo seu, alguém passando por necessidade e se sentir desafiado a pregar para ele e falar, olha fulano, essa situação, ela tem jeito. Jesus tem resposta para a sua vida. Jesus tem resposta para a sua dor. E olha aqui, a palavra de Deus diz isso, diz que você é amado, diz que você é querido, diz que Ele tem um fardo leve para você. Se isso não arde no nosso coração, a gente ainda não entendeu o propósito de Deus para a nossa vida. Porque o ide, querido, ide por todo mundo e pregai o Evangelho é para todo mundo. É para qualquer pessoa que entende quem Jesus é, o sacrifício dele na cruz e entende que a vida dele está em nós. Sua missão é essa, o seu propósito é esse. E a missão não é pesada para quem entende o propósito. Nunca vai ser pesada. E às vezes olhar essas situações para você é assustador. Você fala assim, Bruna, eu vou me entregar totalmente para uma missão, mas e a minha vida, querida? Deus tem uma vida plena para você. Ele te deu sonhos profissionais, pessoais. E Ele não te deu esses sonhos para que você se frustre. O desejo de Deus é que você viva esses sonhos. Mas, além de tudo, Ele tem uma missão para você. E a missão é ide. Eu quero ser um grande empresário. Ide. Eu quero ser um médico. Ide. Eu quero ser um pastor. Ide. Eu quero ser alguém de destaque numa grande empresa. Ide. Em todos esses ambientes, ide. Fale das coisas do alto. Use aquilo que Deus tanto colocou no seu coração para promover o nome de Cristo. Hoje em dia isso é mais comum. Mas antigamente, para nós, era às vezes assim, você se assustava quando você descobria que um médico é crente. Não é verdade? Por quê? Porque é alguém de destaque na sociedade. Um advogado. Por quê, querido? Porque por muito tempo se pregou um falso evangelho de que se você entregasse a sua vida para Jesus, você ia passar necessidade. Você ia ter que negar, às vezes, os seus sonhos. E não é isso que Deus tem para você. Escreve aí nos comentários. O ID é para todo mundo. O ID é para mim. O ID é para você. E quando eu entendo isso, querido, algo sobrenatural acontece dentro do meu coração. E isso se chama paixão. E eu não estou falando da paixão natural, não, que você tem por outra pessoa, às vezes pelo seu cônjuge, pela sua família. Não estou falando dessa paixão natural. Ela é maravilhosa, mas eu estou falando de uma paixão que cumpre algo chamado entrega total. Uma paixão que não vê empecilhos, que não vê limite, que não vê barreiras. E, querido, essa paixão tomou conta do coração de Paulo. E ele entendeu tanto isso, porque eu estava comentando esses dias na minha célula sobre a passagem de que Paulo e Silas estão na prisão, né? E em um certo momento eles começam a louvar a Deus na prisão. E antes eu li aquilo e eu achava aquilo uma loucura. Você está preso. Você está preso. Como que você começa a louvar? Como é que você começa a agradecer?
Sabe por quê? Porque existia uma paixão no coração deles. Existia um entendimento de propósito. Que por mais difícil que estivesse a situação, o momento que eles estavam passando, havia solução, havia um sim. Lembra que eu falei lá no começo? Que quando você se entrega, você tem a certeza de um futuro? Eles sabiam o futuro deles, queridos. E Deus hoje Ele quer te mostrar que existe uma missão para a sua vida. E ser apaixonado pela missão de Jesus é maravilhoso, querido. É maravilhoso. Porque em momento nenhum você está sozinho. E às vezes você pode até estar me ouvindo aí falando assim, não, Bruno, eu tenho paixão. Eu sou convicto do meu chamado. Eu sou convicto da minha missão. E eu quero te perguntar, qual é o tamanho da sua paixão por Jesus? Se hoje Jesus pedisse para você deixar tudo pelo nome dele, você estaria preparado? Bruna, mas você acabou de dizer que Jesus tem uma vida plena para mim, que eu vou poder viver os meus sonhos. Mas e se você precisar dizer não para alguma dessas coisas? O que isso tem a ver com fale das coisas do alto? Tem tudo a ver, querido. Tem tudo a ver. Tem um versículo na Bíblia que diz que em tudo dai graças. E sabe o que é dar graças? É ter gratidão. Quando eu entendo quando eu me entrego, quando eu entendo a minha missão e quando a paixão toma conta do meu coração, eu sou alguém grato em todas as circunstâncias. Independente do momento que eu estou passando, eu sou capaz de falar das coisas do alto. Porque contar um testemunho de fé é maravilhoso. Agora, ajudar alguém, pregar para alguém, no dia que você não está bem, no dia que você está passando por crise, as coisas do alto começam a fazer sentido na sua vida. Querido, Paulo estava preso, Paulo apanhava. E mesmo nesses momentos, ele pregava, ele falava, ele levava vida, ele levava esperança. As coisas do alto precisam fazer sentido na nossa vida, querido. A ponto de, no dia da dor, nós pudermos agradecer. A gente ter o entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que entenderam, daqueles que são apaixonados. Muito legal que a gente sempre fala, né? A arena é lugar de decidir destinos. Eu só consigo decidir o meu destino quando eu tenho uma missão e quando eu sou apaixonado por ela. Porque aí no dia da minha dor, querido, no dia da angústia, eu consigo falar das coisas do alto. E no dia que eu venço, eu consigo gritar as coisas do alto. Marcos, capítulo 12, versículo 34, diz assim: vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Nessa passagem, Jesus, ele está falando sobre o grande mandamento. E um escriba, ele foi questionar Jesus sobre os mandamentos de Deus. E aí, Jesus ele começa a explicar sobre os mandamentos, né? Sobre o grande mandamento. E no final, Jesus ele fala algo muito forte, querido. Isso aqui é muito forte. Porque quando você se encontra com alguém que tem paixão, que tem missão, e que fala das coisas do alto, até quando você é questionado, você é ousado. Sabe por quê, querido? Porque a paixão, ela nos move. É maravilhoso porque, assim, um coração apaixonado, ele não vê empecilhos. Um coração apaixonado, ele não vê dificuldade. Não que elas não existam.
Elas existem. E elas sempre vão existir. Mas um coração apaixonado entende que as dificuldades me preparam para o melhor de Deus. E falar das coisas do alto também é declarar bênçãos sobre a sua vida. Quem é você no dia da sua dificuldade? Quem é você no dia que as coisas não vão tão bem assim? O que move o seu coração, querido? O que te move? O que move a sua vida? Às vezes o que tem movido a sua vida são coisas passageiras. E querido, se coisas passageiras estiverem movendo o seu coração, uma hora elas vão parar de fazer sentido. Por isso que é necessário o tempo todo falar das coisas do alto. Por isso que é necessário o tempo todo falar do amor de Deus. Paulo não parou pelas dificuldades. Paulo não parou pelas dores. Paulo não parou. E olhar para a vida desse homem é maravilhoso, porque foi alguém que o tempo todo foi sustentado pela palavra de Deus. Jesus, Ele não nos deu algo que nós não podemos enxergar. Ele tem o fim antes do começo, querido. Antes de você dizer sim para o seu chamado, Ele já tinha um destino para você. Então, fale das coisas do alto. Fale daquilo que traz vida. Enquanto muitos estão pregando morte, pregue a vida. Se você entrar num ambiente onde as pessoas estão reclamando, estão falando, porque está difícil, porque o Covid, porque o governador, porque o presidente, comece a falar das coisas do alto. Comece a levar vida para esses lugares. Seja um transformador de ambiente. Paulo era um transformador de ambiente. Jesus era um transformador de ambiente. E é debaixo dessa palavra que você está, querido. É debaixo dessa palavra que você está. Se apaixone pelo Evangelho. Se apaixone por essa palavra. Se às vezes você sente que você quer, mas você não consegue se apaixonar, peça isso, busque isso. Porque existem pessoas que precisam ouvir aquilo que flui de dentro de você. Todas aquelas pessoas que te perseguem, às vezes por você ser cristão, às vezes você ouve, agora você é da igreja, agora você não bebe mais, e isso, aquilo, aquilo outro. Esses comentários estão disfarçados de pedido de socorro. Fale das coisas do alto. Declare isso nas suas orações. Ore por isso. Jesus, eu quero me apaixonar. Eu quero falar das coisas do alto. Se nos momentos que eu estiver falando das coisas que não têm propósito, me corrija. Porque eu quero levar aquilo que traz vida. Querido, você foi chamado para falar daquilo que vem do alto, para trazer vida para as pessoas, para trazer vida num ambiente de morte. Para pregar do amor de Deus e pessoas serem curadas, para falar do amor de Deus e seus amigos decidirem aceitar Jesus, para as pessoas olharem para você e falar assim, eu vejo Jesus em você. Sabe por quê? Porque as coisas do alto fluem de dentro do seu coração. Amém? Eu gostaria que você aí fechasse os seus olhos. Queria desafiar você a fechar os seus olhos. E você vai fazer uma oração sincera nesse momento. Você vai falar para Deus tudo aquilo que você precisa renunciar. Você vai falar para Deus tudo aquilo que você precisa agregar dentro de você. Às vezes você é alguém que entende que você precisa se entregar, que entende a sua missão, mas você sente que falta paixão. Ou às vezes você é apaixonado, você é entregue, mas você não sabe qual é a sua missão. Ou às vezes você não entende. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus,
nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, Pai. E no nome do Senhor, nós queremos, Pai, renunciar tudo aquilo, Pai, que nos afasta da nossa missão, do nosso chamado, do nosso propósito. Deus, o desejo do nosso coração, Pai, é falar das coisas do alto. Deus, nós queremos o tempo todo falar daquilo que traz vida. Deus, que o ID faça sentido todos os dias na nossa vida, Pai. Senhor, que o nosso propósito, a nossa missão venha a ser, Pai, a nossa prioridade todos os dias. O Senhor não nos chamou para sermos cativos, Pai, cativos de relacionamento, cativos, Pai, em nome de Jesus, de problemas, de dificuldades, mas o Senhor nos chamou para ser a geração que aperfeiçoa, que fala, que prega, que prepara o caminho para a vinda de Jesus. Nós somos essa geração, Pai. O Evangelho está nas nossas mãos e nós queremos levar ele para as pessoas. Nós queremos falar daquilo que vem do alto. Hoje nós queremos sair dessa arena, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, terminar essa transmissão convictos de que nós temos uma missão, de que nós temos um chamado e que essa paixão ecoa dentro de nós, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida de cada pessoa que está assistindo esse arena. Deus, em nome de Jesus, acende a chama nesses corações, que o fogo que arde nos olhos de Jesus, querido, possa incendiar o seu coração. E que a sua missão possa fazer sentido todos os dias dentro de você. Que a ardente expectativa da criação grite tanto dentro de você, que você possa pregar, falar, se revelar como filho de Deus para essa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? E eu quero te dar um desafio. Eu quero te dar um desafio. Logo depois que nós terminarmos esse arena, você vai fazer uma ligação, você vai enviar uma mensagem, você vai fazer um vídeo. Eu não sei o que você vai fazer. A criatividade está livre agora. Faça aquilo com que você se sentir mais à vontade. Mas você vai ligar para alguém, você vai mandar uma mensagem e você vai falar das coisas do alto para algum amigo seu. Às vezes tem pessoas do seu lado que você sabe que precisam ouvir da palavra de Deus, que você sabe que precisam ser tocadas. Mas até hoje você reteve dentro de você. Às vezes Deus já te deu uma palavra sobre a vida dessa pessoa. E você reteu. Mas hoje você entendeu que é preciso falar das coisas do alto. E às vezes se você está aqui me assistindo e está se sentindo perdido, abatido, angustiado, eu quero te dizer, Jesus tem um propósito para você. Nos procure. Procure algum líder. Procure a pessoa que te convidou, que te mandou esse link. Manda uma mensagem para ela e fala, eu quero ouvir das coisas do alto. Me ajuda. Nós queremos te apresentar o seu destino. E ele está em Jesus. Amém? Deus abençoe, que você possa ter sido inundado por essa palavra. E não se esqueça, fale das coisas do alto.